Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil. Gestão do projeto, Fram Produz. Através do edital, Apoio às Artes Visuais, Olhares das Artes RJ. Apresentam. Ainda falo de pessoas e lugares que não conheço. Uma das técnicas que eu utilizo para minhas reproduções é a técnica de stencil. A técnica de stencil é uma técnica que utiliza uma matriz e a gente consegue reproduzir um elemento, um desenho, diversas vezes com a mesma matriz. Ou seja, a técnica de stencil é uma técnica de impressão. Então é uma das técnicas que eu acabo utilizando bastante para o meu processo criativo. Falo de pessoas e lugares que eu não conheço, é um pouco da minha linguagem e da minha comunicação entre a rua e o processo plástico entre meus trabalhos. É uma troca entre o que eu produzo na rua e a minha observação sobre aquilo que acontece à minha volta. Então essa exposição é uma exposição que ela carrega muito sobre as pessoas que eu encontro no meu cotidiano comum e falar disso de maneira visual. O sentimento de ter essa exposição solo é muito gratificante, ter a oportunidade de mostrar um pouco disso, falar um pouco sobre tudo que acontece nesse processo criativo de anos é bem bacana e, como disse, gratificante. O processo criativo, ele surgiu no meio da pandemia, possivelmente onde eu tive uma interferência até estética e técnica, quando faltava recurso para pintar, então eu comecei a buscar maneiras alternativas para tentar continuar pintando naquele momento muito difícil que estava acontecendo, e assim eu comecei a desenvolver uma outra linguagem. Então eu comecei a observar mais as coisas que estavam ali ao meu redor, tentei traduzir isso numa nova técnica e buscando nova expressão. Foi um momento muito complicado, assim, artisticamente falando, porque fiquei muito ruim de grana e isso me fez ter que me adaptar ao pouco recurso que eu tinha. Então, mais ou menos, comecei a caminhar por esse lado mais plástico, podemos dizer.
Todas as obras, elas são fotografias autorais, são baseadas em fotografias autorais e elas se comunicam justamente com o processo artístico urbano, onde eu acabo indo para a rua pintar e nesse meio tempo acabo fotografando muitas cenas que acontecem naquele local. Então, a grande parte das fotografias, na verdade, todas as fotografias, elas são baseadas em algum momento entre a pintura na rua e a observação sobre a rotina e o cotidiano daquelas pessoas. Hoje foi mais uma realização de um projeto que eu estou muito contente de ter participado, não só sobre os trabalhos que foram feitos por mim, mas também por toda a equipe. Então, assim, essa realização de ter visto pessoas aqui e tendo essa oportunidade de estar numa exposição, se tratando de um lugar onde quase não tem fomento sobre isso, é algo muito gratificante para a gente. É muito gratificante realizar mais uma exposição no espaço, né, do Ateliê Matheus Crespo, tendo em vista todo o cuidado, todo o carinho, toda a afetividade, né, que o Matheus nos oferece. E, sem sombra de dúvidas também, eu acredito que no nosso município hoje, em Campos dos Goytacazes, esse é o melhor lugar em questão de acessibilidade, iluminação, espaço com paredes adequadas, né, para a instalação das obras. E nessa exposição a gente trouxe também o diferencial das obras táteis, de um espaço de instalação, também a instalação do banco, onde as pessoas, os espectadores, os trauzentes e os novos visitantes, né, os visitantes das escolas e todas as pessoas que passarem por aqui nesse período de exposição, né, vão poder interagir. O trabalho do Pablo Malafaia faz um diálogo muito interessante entre a arte urbana e esse campo das artes visuais. Então, pensar num espaço de galeria que pode abrigar um pouco da rua, que a gente pode ter essa troca, é como se de alguma forma a gente rompesse um pouco essas barreiras que separa esse espaço, muitas vezes elitizado, elitista, da arte, de quando se pensa em um espaço de galeria, um espaço expositivo, muitas vezes ele parece muito distante da rua, ele parece muito distante do cotidiano das pessoas. Então, trabalhos como o do Pablo Malafaia encurtam essas distâncias, aproximam esses lugares, aproximam essas experiências. É um projeto coletivo. Eu acho que uma das coisas que a arte urbana nos proporciona é essa interação. E vendo um trabalho que teve uma repercussão e que pôde ter trago tantas pessoas para perto e dado um emprego até para essas pessoas, isso é muito importante para a gente e gratificante também. A curadoria ela teve um olhar sensível para os trabalhos que até eu mesmo não tinha sobre eles. Então, dar uma narrativa às obras, à exposição,
é algo que faz as pessoas terem uma experiência a mais sobre as telas, sobre o que elas vão ver aqui. O processo de montagem é sempre um desafio, né? Eu costumo dizer que pode durar um dia, 12 horas, ou pode durar uma semana ou até um mês, assim como a gestão de um projeto. Um projeto ele pode durar no mínimo 6 meses a 9 meses ou até 12, né? No caso desse aqui, a gente está indo para o 10º mês, né? E a montagem durou uma semana até hoje, pouquíssimos minutos antes de começar a exposição. A gente ainda estava acertando as telas, colocando as legendas e sempre fica uma coisinha, faz parte do processo natural. Nós tivemos o desafio, né, de uma escultura, o desafio de um banco que não foi encontrado na região, um desafio de retratar a rua em um espaço pequeno e trazer tantos elementos do artista. E sempre acontece uma coisinha, né, que são os segredos da pré-produção, faz parte. O processo de montagem foi um processo que levou mais ou menos uma semana. E assim, como a gente fala sobre o coletivo, a gente teve ajuda aí de várias pessoas, mas uma pessoa essencial para essa montagem acontecer foi o Andinho, que além de artista, marceneiro, produtor. Então uma pessoa que está ali com a gente ali e me ajudou muito nessa produção e nessa construção desse espaço para que as pessoas possam vir aqui e apreciar as obras. Quando eu falo, né, sobre a familiaridade causada pelos trabalhos, está muito relacionado ao método de produção dele, né? Então, em diversos momentos ele comentou o quanto essa saída pela cidade, esses registros, todo esse material, né, que ele vai capturando do cotidiano, contribui para o desenvolvimento da sua série. E quando eu vi os trabalhos, né, por mais que essas fotografias, esses registros tenham acontecido aqui no campus, eu vi muita similaridade com o local de onde eu moro. Então, desde cenas onde a gente vê as crianças reunidas, brincando, até outros espaços, né, de convivência, de sociabilidade. Então, eu acho que isso facilita, né? Assim, é meio caminho andado quando alguém chega aqui na exposição ou quando alguém tem a oportunidade de entrar em contato com o trabalho dele pelas redes sociais, de criar essa relação. O feedback que eu estou tendo das pessoas aqui as pessoas elas me falam que elas se identificam muito com o que elas estão vendo aqui. Principalmente porque se trata de lugares e pessoas que são aqui da cidade. Então é uma exposição que é feita em Campos, que fala sobre pessoas de Campos, que fala sobre o cotidiano de pessoas de Campos, que é feito por um campista. Então, assim, eu acho muito legal essa identidade, essa identificação que as pessoas têm com os trabalhos, com as obras. É uma sessão muito da hora, porque minha vida mudou muito desse ano pra cá. Então, assim, eu me tornei pai. Quando ela estiver maiorzinha, eu vou falar para ela aqui, filha, ó, você tá aqui comigo, com o papai. Então, assim, foi muito... Chega a ser até emocionante, assim, pra mim, pensar dessa forma. Pablo é um artista que tem uma trajetória admirável, que é uma referência para o cenário artístico da cidade, é uma referência para mim também enquanto artista. Então eu estou muito feliz que essa casa tenha estrutura e que tenha sido o lugar escolhido para receber esse projeto tão grandioso, tão importante, com tanta profundidade artística que o Pablo consegue carregar nas obras dele. O sentimento de ter passado em primeiro lugar essa exposição no edital é de reconhecimento.
A gente tem feito um trabalho aí há muito tempo, há anos que a gente trabalha junto, e a gente conseguir chegar a resultado a gente fica muito contente por isso. Eu sou Bilele, mediadora da exposição Ainda Falo de Pessoas e Lugares que Não Conheço, de Pablo Malafaia, e vou receber vocês numa visita guiada. Aqui tem um texto curatorial que fala da exposição e sobre o conceito da exposição, quem é o artista. O Pablo Malafaia é um artista do grafite, né? E nesse trabalho plástico ele utiliza várias técnicas, como transfer, tinta plástica, carvão. Então a gente pode ver algumas obras, aqui são 17 obras no total. O Pablo utiliza essas várias técnicas retratando o cotidiano de pessoas, crianças e mulheres negras principalmente. Como vocês podem ver, são obras que têm acessibilidade também. Cada uma delas, né, cada uma das plaquinhas tem um QR Code com a audiodescrição de cada obra. Então aqui temos mais algumas obras dele. Esse quadro gera muitas discussões sobre o que é, como que se dá esse processo, a forma com que ele utiliza as cores e as linhas, propondo até um novo olhar, né, sobre uma cena cotidiana. Aqui também temos mais obras. Ele fala muito da infância, né, utiliza muitos objetos cenográficos como parque de diversões, como a gente pode ver nessa obra aqui. Aqui tem mais algumas obras, são 3 quadros, e as obras dele geralmente remetem a algumas lembranças de infância ou da vida cotidiana das pessoas mesmo, como isso atravessa elas ao longo da vida, né, ao longo do percurso que elas fazem, dos caminhos que elas fazem no dia a dia delas. Então, o legal dessa sala é que, além do vídeo, onde ele explica também como que foi o processo criativo dele, essas obras agradam muito, né, a sensação que eles têm de enxergarem a textura das obras. Esse vídeo é um vídeo onde ele fala do processo criativo, fala do que inspirou ele, de como ele chegou nesse resultado plástico, né, vindo do grafite e pintando na rua, como ele chegou nesse resultado das obras plásticas no período pandêmico. Então, ele trouxe isso para a plasticidade, né, e utiliza também texturas nas obras que lembram essa coisa da rua, né? Parece que as obras saíram de uma parede e foram emolduradas. Essa tem bastante textura, como a gente pode ver também. Aqui é a sala imersiva, pode vir. Essa sala imersiva, a proposta dela é trabalhar com sons ambientes da rua, como vocês podem ouvir. Esse som foi captado enquanto Pablo pintava na rua, fazia um grafite. Então, aqui a gente tem o trabalho, um pouco do trabalho, um pouco da técnica, um pouco do material dele. Então, esse é o stencil que ele utilizou no mural, que tem no final da exposição, que eu vou mostrar a vocês também. Então, o legal daqui é a gente entender um pouco como que se dá esse processo dele, das técnicas que ele utiliza, dos sons que a gente ouve na rua, que ele ouve na rua enquanto está trabalhando. Então, trazer isso para um ambiente imersivo. E é muito legal as trocas que acontecem aqui, porque as pessoas geralmente não entendem como que se dá esse processo. Então, observar como ele recorta, os recortes que fazem toda a diferença no stencil dele, o olhar, é bom a gente observar isso.
os recortes. Esse stencil que está aqui também, ele foi feito numa via pública da cidade, então ele trouxe esse stencil para cá para expor e trazer um pouco disso também, as pessoas reconhecerem, possibilitar que as pessoas reconheçam o trabalho dele quando verem o trabalho na rua, né? O áudio, inclusive, foi captado enquanto ele estava fazendo esse trabalho. Aqui nós temos uma mini biografia do artista, com informações sobre a trajetória dele na arte, formação dele. Essa é uma escultura em tamanho real, ela é inspirada numa das obras do Pablo. É um menino com uma idade aproximada de 7, 8 anos, segurando um balde com sprays de tinta, e ela foi inspirada numa das obras que está exposta. Essa sala, ela tem mais algumas obras do artista que sempre remetem um pouco da infância, sempre faz as pessoas lembrarem delas mesmas ou de outras pessoas que elas conhecem, de outras crianças que elas conhecem. Essa obra é muito especial, sempre lembra alguém. Nessa sala a gente tem muitas trocas importantes por conta dessas lembranças, por conta da infância, né? Todo mundo se vê um pouco dentro dela, se recorda de algum momento legal, divertido que teve na infância. Aquela obra ali também, ela é uma obra que retrata um pouco dessa diversão, né? Uma obra de parque de diversões. Tem um menino olhando um brinquedo em movimento. Essa obra também causa várias comoções nas pessoas, né? Principalmente por conta do detalhe dos pés da menina e a forma com que as cores são utilizadas, né? O movimento dela. Então as pessoas costumam gostar muito e elegerem ela como a predileta. Aqui a gente também tem um banco de praça. É uma obra interativa. Ele sempre gera muitas inspirações nas pessoas, elas gostam de participar, elas chegam, podem pegar uma canetinha e deixar a marca no banco. Como vocês podem perceber, muitas pessoas já passaram por aqui, então tem todos os pedacinhos desse banco ocupados e as pessoas ainda assim sempre acham mais algum pedacinho para poder participar, deixar uma marca. Um fato interessante também sobre esse banco é que ele é muito alto, né? Mais alto do que a gente costuma ver por aí. Então, quando as pessoas sentam nele, tem a sensação de que são menores do que realmente são. Então, isso também faz com que a gente retorne um pouco da infância, sentar nele e balançar os pés. É emocionante ver as pessoas participando dele, interagindo com essa obra. É muito legal também as trocas que acontecem aqui. E você vê também que tem alguns traços que são bem infantis, bem amadores, e já outros desenhos mais elaborados, frases de efeito. São muitos atravessamentos que esse banco registrou ao longo dessa exposição. Esse aqui é o final da exposição. Aqui tem um mural onde o Pablo fez pensando em tudo que a gente viu lá dentro, né, em todas as galerias que a gente viu lá dentro. Esse daqui é o resultado que vocês viram lá na sala imersiva. Então, o legal dessa obra aqui é justamente a troca que acontece aqui diante de tudo que foi visto, de toda a técnica que ele expôs também na sala imersiva, o stencil que está lá foi feito aqui.
Então, aqui também a gente aborda a importância do recorte que ele faz no stencil, o quanto isso impacta o resultado final da obra. Uma curiosidade sobre ela também é que em qualquer ponto do quintal, o olhar dela acompanha, o olhar da mulher acompanha. Então isso é resultado também do trabalho, da técnica dele. Então aqui também é um espaço de troca, acontecem muitas trocas aqui de como as pessoas se sentiram impactadas pela exposição, o que atravessou elas, né, o que elas mais gostaram da exposição. Aqui elas conversam, tiram fotos e conversam entre si e com a gente também. Então essas experiências, essas trocas nesse quintal também foram muito importantes, são muito importantes, e tanto para a gente que está mediando, quanto para a pessoa que está visitando, e a forma com que isso agrega também na experiência de cada um, né? Essa foi a exposição. Ainda falo de pessoas e lugares que não conheço. Durante a exposição a gente entrega esse folheto com todo o texto curatorial, que vocês podem ver aqui também. E quando nós abrimos esse folheto, tem um presente, que é uma das obras do artista que está exposta. E é isso. Muito obrigada pela visita. Mais uma vez aqui no Liceu, falando um pouco mais sobre o stencil, a técnica do stencil. E é sempre bom, né, frisar e falar sobre isso e tentar, no meio dessas crianças, tentar trazer um pouco mais de conhecimento no sentido artístico. Ter a oportunidade novamente de vir aqui e falar com eles é sempre bom. Essa oficina é uma contrapartida da nossa exposição. Ainda falo sobre pessoas e lugares que eu não conheço, que é uma exposição que foi realizada pelo edital. O objetivo dessa oficina é justamente falar um pouco sobre a parte artística, cultural da nossa cidade, e eu, como artista urbano de stencil, poder ampliar um pouco mais essa relação entre a minha arte e a sociedade. Lembra muito até a minha própria experiência, que eu tive a oportunidade de conhecer a técnica que eu utilizo hoje na faculdade. Então, assim, eu tive professores que viram que eu tinha ali uma certa afinidade com o assunto e me trouxeram algumas informações e referências sobre artes em geral. Isso, para mim, também é uma maneira também de retribuir isso de volta. Eu achei a oficina com novas áreas que mostram um jeito novo da arte, um jeito que eu posso aprender mais. Essa aula me ajudou muito a ver novos horizontes. Eu achei uma coisa muito legal, porque normalmente não tem esse tipo de coisa no turno da noite. E principalmente ser uma coisa de arte, que é uma coisa que eu me interesso muito, eu realmente gostei. Porque é uma técnica que eu nunca tinha visto antes e achei realmente muito legal. A técnica do stencil é uma técnica de impressão, é uma das primeiras técnicas de impressão que surgiram. E ela é utilizada até hoje. Isso tanto na parte artística quanto na parte artesanato e outras aplicações também. E é uma técnica que de fácil acesso também, você consegue utilizar ela por poucos materiais, então você consegue reproduzir o mesmo desenho ou a mesma informação diversas vezes com uma matriz. E é uma técnica que eu gosto muito e é uma técnica que eu utilizo muito para os meus trabalhos de arte urbana. É muito importante falar sobre isso, porque tem várias questões envolvidas aqui. Por exemplo, nós escolhemos o Liceu de Humanidades de Campos, que é o colégio ao qual eu estudei, né, e grande parte das pessoas aqui é um colégio histórico no nosso município. E essa escolha, ela aconteceu porque o ateliê onde a exposição está acontecendo, ela é bem pertinho da escola. Então, além das oficinas de contrapartida, nós também tivemos a oportunidade de levar esses alunos para visitas mediadas na escola. Então foi feito todo um projeto pedagógico associando as visitas guiadas, né, o conhecimento das telas, esse período com os monitores para entender o contexto artístico ao qual o artista está inserido, seu fazer, as obras,
Posteriormente às visitas guiadas, a gente vem com esse processo das oficinas na sala de aula, explicando as técnicas que o artista usou em suas obras e também mostrando que isso é acessível, que isso é possível e que também esse universo da arte ele pode ser alcançado por esses alunos. A escolha pelo noturno se dá pelo fato de, normalmente, o ensino noturno não receber projetos com esse alcance. Mas essa proximidade do ateliê, a inserção da equipe técnica aqui no espaço de arte do Liceu de Humanidades foi um sucesso, né? E a gente consegue ver o fruto, né? O depoimento dos alunos e também contemplar dessa história regional, né? Porque nós estamos falando de uma produção campista, com artista campista, para crianças do ensino público estadual campistas. Então, assim, a gente tem todo um sentimento de pertencimento a esse território e principalmente dizer para essas crianças que é possível sonhar, é possível trabalhar com arte, é possível ser artista. E não é só o contato com o artista que é responsável pela exposição, mas é o contato, por exemplo, com o pessoal do audiovisual que vem captar essas imagens, o contato com a produção responsável pelo evento, que verifica se está tudo certo, com a assistência, entre outras funções desenvolvidas também dentro do mercado da arte na economia criativa. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, intitulada Chamávamos de Coincidência, produzida em julho de 2022, no tamanho 50x60, em técnica mista sobre tela. Pintura de um menino negro. Ele tem os cabelos pretos encaracolados e curtos. O rosto é ovalado e está levemente escurecido. O menino usa uma bermuda e está descalço. Sobre a bermuda, a barriga e o peito do lado esquerdo há alguns grafismos em vermelho, rosa, azul, bege, marrom e verde. O menino está em pé, de frente, com os braços soltos ao lado do corpo e os pés um pouco separados. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, intitulada Coisas de um Cotidiano Comum, produzida em abril de 2022, no tamanho 50x70, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de 3 meninos negros. Eles são magros e têm os cabelos pretos, encaracolados e curtos. O rosto deles está levemente escurecido. Usam bermuda e estão descalços. Sobre a bermuda e parte da barriga e do peito, há alguns grafismos em vermelho, rosa, azul e bege. Um deles está à frente caminhando. Ele está posicionado de frente, com o rosto virado para a direita. Os outros dois estão pulando em cima de um trampolim que está ao fundo. No chão, à esquerda, há uma sombra do menino que está à frente e do trampolim. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, intitulada Aquele Dia que Não Importava o que Dissesse para Mim, produzida em junho de 2022, no tamanho 50x70, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de crianças negras ao ar livre. Há 2 meninos à frente em pé, virados para a direita. Eles são magros e têm os cabelos escuros e curtos. O que está à esquerda usa camiseta e bermuda. O da direita usa camisa e calça curta. Sobre a roupa deles há grafismos em preto, branco, verde claro, bege e rosa. Os dois estão descalços. Ao fundo há um grupo de pessoas. Algumas estão em pé e outras sentadas. Uma delas usa uma camiseta vermelha e a outra usa uma camiseta verde clara. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, intitulada Ainda é sobre o que consideramos estar presente, produzida em janeiro de 2023, no tamanho 40x50, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de um garotinho negro. Ele tem os cabelos escuros curtíssimos e está descalço. Usa uma camiseta e bermuda claras com grafismos em tons de laranja, vermelho, azul e rosa. Ele está em pé, de costas, com o rosto virado para a direita.
À frente dele, posicionada na diagonal, há uma gaiola grande de 3 andares. Ao fundo, há uma bicicleta estacionada. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em dezembro de 2022, no tamanho 50 por 60, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de 2 pessoas negras. Elas estão no alto de um playground de madeira. À frente há uma larga escadaria. À esquerda está o escorregador posicionado na diagonal. Sobre o playground há grafismos em amarelo, azul, vermelho, marrom e rosa. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, intitulada Assim Me Vejo Entre Tantos. Produzida em dezembro de 2022, no tamanho 70 por 100, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma pessoa que está de costas em uma bicicleta. Ela usa camiseta e bermuda, com grafismos em tons de laranja, marrom, verde, azul, rosa, vermelho e amarelo, e boné. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em setembro de 2022, no tamanho 70 por 100, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma menina negra. Ela tem os cabelos escuros, encaracolados, cheios, com comprimento na altura dos ombros. Ela está com uma blusa regata, calça curta e sandália. Sobre a roupa dela há grafismos em tons de bege, amarelo, rosa, verde, vermelho e azul. Ela está em pé, com o corpo levemente virado para a esquerda e o rosto levemente virado para trás. Está com o pé direito cruzado por trás do esquerdo. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em março de 2022, no tamanho 80 por 60, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma imensa cobertura danificada de um posto de gasolina. A metade direita dela está caída. Abaixo há algumas bombas de gasolina e objetos. Sobre a pintura há grafismos em tons de vermelho, azul, bege e rosa. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em março de 2022, no tamanho 70 por 50, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de pessoas vistas de costas sentadas. Elas têm os cabelos pretos. Uma delas tem os cabelos longos e cacheados. Outra tem 2 coques no alto da cabeça. Uma tem os cabelos curtos e outras têm os cabelos de comprimento médio. Elas estão com blusas coloridas. Da esquerda para a direita, blusa verde clara, bege, azul, rosa, amarela, vermelha e rosa escura. À frente e à esquerda, há grafismos em azul, verde claro, laranja, roxo, amarelo, marrom e vermelho. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em setembro de 2023, no tamanho 70 por 100, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma pessoa que está de costas em pé. Ela usa camiseta branca e calça preta com grafismos em tons de bege, marrom, vermelho, amarelo e azul. Usa um tênis branco com detalhes em preto. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em setembro de 2023, no tamanho 20 por 40, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma menina negra. Ela tem os cabelos escuros, presos para cima em 2 coques nas laterais da cabeça. Está com uma blusa e um shorts. Está sentada virada para a direita, com o rosto virado para a frente. Há grafismos em rosa sobre a manga da blusa. Nas costas dela e abaixo há grafismos em bege, marrom, azul e vermelho. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço. Produzida em setembro de 2023, no tamanho 60 por 80, em técnica mista sobre tela, com transfer, spray, acrílica e pastel seco.
Pintura de menino negro. Ele tem os cabelos encaracolados e curtos. Está com uma camiseta e uns shorts com grafismos em vermelho, marrom e bege. Ele é visto em pé de costas, com os braços cruzados e os pés levemente separados, olhando para cima. À frente dele, em um parque de diversões, há um imenso brinquedo conhecido como barco viking que está em funcionamento. Encobrindo partes dele, há alguns grafismos em vermelho, amarelo, azul e marrom. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, produzida em setembro de 2023, no tamanho 30x30, em técnica mista sobre tela, com trancer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de pessoas negras que estão em pé, uma de frente para a outra. A pessoa da esquerda está com roupas pretas e um boné branco, e a da direita está com roupas brancas. Elas se olham. Sobre parte das roupas deles, há grafismos em amarelo, vinho, branco, rosa, verde e marrom. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, produzida em setembro de 2023, no tamanho 30x30, em técnica mista sobre tela, com trancer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de um menino negro de pele clara. Ele tem os cabelos escuros e curtos, usa shorts preto. Visto de cima, ele está sentado sobre uma caixa de papelão dobrada, com o tronco levemente inclinado para a direita, rabiscando a caixa. Sobre o quadril dele e sobre duas partes da caixa, há grafismos em marrom, bege, preto e roxo. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, produzida em março de 2024, no tamanho 70x100, em técnica mista sobre tela, com trancer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de um homem negro. Ele está com uma camiseta escura, uma calça clara e um boné preto. Sobre a roupa há grafismos em bege, marrom e verde. Ele está em pé em um palco, virado para a esquerda, segurando um microfone. Na parte de cima, sobre um fundo preto, estão o desenho de uma estrela de 8 pontas e a palavra samba, escrita com pontinhos claros. Sobre algumas partes da frente do palco, há alguns grafismos em azul e roxo. O fundo do palco está desfocado. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, produzida em março de 2024, no tamanho 70x100, em técnica mista sobre tela, com trancer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de uma menina negra em um jardim. Ela tem os cabelos escuros, presos para cima em 2 coques laterais. Está com uma blusa de mangas longas e uma calça. Ela está agarrada a uma escada vertical, com o corpo virado para a direita e o rosto virado para trás. Ela está com o pé esquerdo em um degrau e o pé direito em um degrau abaixo. Há grafismos em rosa, azul e laranja sobre as roupas dela. À direita há uma plataforma com escadarias. Ao fundo há muitas pessoas. Sobre elas há alguns grafismos em laranja, amarelo e verde. Tela da série Ainda Falo sobre Pessoas e Lugares que Eu Não Conheço, produzida em março de 2024, no tamanho 100x150, em técnica mista sobre tela, com trancer, spray, acrílica e pastel seco. Pintura de diversas pessoas que estão sentadas, há várias mesas em grupos. Sobre algumas das pessoas há grafismos em azul, verde, bege, branco e amarelo. Edital Apoio às Artes Visuais. Olhares das Artes RJ. Projeto 57.958. Ainda falo de pessoas e lugares que não conheço. Artista: Pablo Malafaia. Curador: João Ovídio. Gestão do projeto: Fran Produz. Produção: Ana Frantesca. Assistente de produção: Yuri Siqueira. Pesquisa e projeto educativo: Rogério Peixoto. Produção técnica arquitetônica: Jéssica Reis. Acessibilidade comunicacional: Sensacional Produções e Acessibilidade. Assessoria de comunicação: Estela Tó. Social media: Thaís Mairink. Design: Lili Oliveira. Audiovisual: Movis Produtora Audiovisual. João Marcos Soares Félix. Lucas Del Esposte Peçanha.
Bruno da Silva Peçanha. Instalação interativa, Mário Lúcio. Instalação sonora, Estúdio IDI. Realização, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal do Brasil. Gestão do projeto, Fran Produz.